Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Esdras, no capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram as festas dos tabernáculos como está escrito e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. E desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. E deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidónios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. E então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramenteados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes da alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Podemos ficar sentados. Nós temos estado a falar nos livros de Esdras e Neemias. Ainda não chegámos a Neemias. O nosso plano é falarmos sobre mapas e muros. Eu não sei se os irmãos repararam, se os amigos repararam quando entraram. O nosso cartaz está lá. Nós estamos, durante alguns meses, a estudar Esdras e Neemias, porque é relativamente normal, quando uma igreja quer fazer obras, falar nestes livros. Porque o livro de Esdras e Neemias são 2 livros do Velho Testamento, na parte mais antiga da Bíblia, e que são livros que contam a história do povo judeu que tinha ido parar ao cativeiro, contra a sua vontade, tinha sido conquistado pela Babilónia, pelo rei Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ao conquistar a Judeia, tinha deportado o povo judeu para a Babilónia. Então, imaginem, significava que aquelas pessoas viviam fora da terra delas, não porque queriam, mas porque tinham sido conquistadas na guerra. Então, a história do livro de Esdras, a história do livro de Neemias é o regresso destes judeus a Jerusalém. Então imaginem, como se nós, portugueses, tivéssemos sido conquistados por um país qualquer e esse país que nos conquistava pegava em nós, portugueses, e levava-nos para lá. Vamos imaginar, assim, um grande império, mais ou menos perto. Não levem muito a sério a referência que eu vou dar, é a primeira que me ocorre, mas imaginem que a Rússia, por alguma razão, queria conquistar Portugal. Conquistava-nos a nós e levava-nos todos para a Rússia. Mas, a determinada altura, o presidente da Rússia dava-nos liberdade. Então nós voltávamos a Portugal. Uma das coisas que precisávamos fazer, usando esta semelhança, é que regressávamos às cidades de onde éramos de origem. Imaginem, quem vivia em Lisboa regressava a Lisboa, quem vivia em Almada regressava a Almada, quem vivia em Oeiras regressava a Oeiras, quem vivia em Loures regressava a Loures.
E era um pouco isto que estava a acontecer. Sendo que os judeus, ao regressarem, eles tinham sobretudo duas tarefas. Uma tarefa vai ficar para Esdras, que é o nome do senhor que dá título ao livro que nós estamos a ler. Uma segunda tarefa vai ficar para Neemias, que é o livro que, se Deus quiser, nós leremos de seguida. A primeira tarefa que tinha Esdras, que acaba por ser uma das pessoas responsáveis por este regresso dos judeus à sua casa, é que eles tinham de reconstruir o templo. Imaginem, para nós não é fácil fazer uma comparação, mas imaginem, era nós regressarmos, não é? Regressávamos de volta e queríamos reconstruir a nossa igreja. Imaginem que chegávamos aqui e esta igreja tinha sido completamente arrasada. Agora imaginem, porque o templo em Jerusalém, em termos proporcionais, tinha muito mais importância do que a segunda Igreja Batista de Lisboa para Lisboa, não é? Portanto, o templo tinha sido arrasado e uma das tarefas que Esdras tinha era a reconstrução do templo. É por isso que nós estamos a ler este livro. Já uma tarefa que Neemias a seguir vai ter, já é reconstruir os próprios muros da cidade. Essa é a razão porque nós demos o título Mapas e Muros. Mapas porque há uma viagem de regresso que tem de ser feita, mas também muros no sentido em que é a construção da nossa identidade. Nós temos os nossos limites. E por isso é que durante estes meses queremos falar acerca de mapas e muros para saber como é que se regressa, como é que se reconstrói e como é que se recebe. Estes três verbos são muito importantes para nós enquanto igreja durante esta época. Como é que regressamos à casa do Senhor? E agora pensando aqueles que por alguma razão se afastaram, como é que se regressa à casa de Deus? Como é que se reconstrói uma igreja? E como é que se recebe? Porque acreditamos que o plano de Deus para esta igreja envolve estes que já aqui estão, mas mais que o Senhor está a chamar. Então essa é uma das nossas preocupações. Ora, não quero levar muito tempo, até porque nós hoje ainda vamos tomar a ceia do Senhor e quero convidar todos os irmãos que, tendo sido batizados por imersão e que fazem parte de uma igreja evangélica, a poderem se juntar a nós depois para tomarmos a ceia do Senhor. Rapidamente vamos voltar a colocar os nossos olhos no capítulo 3 do livro de Esdras e fazer uma revisão rápida só para nós percebermos mais ou menos o que é que acabámos de ler. 7 meses depois do grupo de judeus ter chegado a Jerusalém, lembram-se, falámos nisso a semana passada? Os judeus já regressaram a Jerusalém. 7 meses depois, e já com todas as pessoas instaladas nas suas cidades de origem, como vos disse, cada um foi para a sua cidade, nos seus lugares de origem. Estes dois homens, Jesua e Zorobabel, Jesua sacerdote, Zorobabel o homem mais político a trazer estas pessoas, começam a reconstruir o altar. Antes ainda de começarem a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir o altar. Onde? Precisamente no lugar dos alicerces do templo. Agora reparem, para termos uma ideia emocional do que é que isto significa. Se é no lugar dos alicerces, é sinal que o templo já lá não estava. É sinal que o templo tinha sido o quê? Se o templo já lá não estava, eles estão a construir no lugar dos alicerces, é sinal que o templo tinha sido o quê? Tinha sido arrasado. Arrasado. Imaginem nós regressarmos... Estas comparações não são as melhores, são aquelas que eu não escrevo, e portanto são que eu me lembro na altura em que estou a pregar e às vezes não são as melhores. Mas imaginem, era como se nós regressássemos a Lisboa e fôssemos aos Jerónimos, que provavelmente é o maior sítio religioso a nível de dimensão, talvez, e chegássemos ao mosteiro dos Jerónimos e estivesse completamente arrasado, no chão. Era assim que os judeus estavam a voltar a Jerusalém, era assim que eles estavam a ver o seu templo, completamente arrasado. Então o que é que eles fazem? No sítio onde o templo estava arrasado, eles constroem um altar e começam logo o sistema de sacrifícios. De manhã à tarde, começa-se a celebrar a festa das tendas e dos tabernáculos. Não vou falar em rigor acerca disto, mas a festa das tendas e dos tabernáculos era uma festa que tinha sido instituída para que os judeus nunca se esquecessem que eles já tinham estado numa situação muito complicada quando tinham sido cativos no Egito, e durante 40 anos, os 40 anos que eles demoraram do Egito até entrar na Terra Prometida, sabem onde é que eles tinham habitado? Tinham habitado em tendas. Então a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, ou festa das cabanas, era uma festa que era feita para que os judeus se lembrassem: olha que tu não viveste sempre num T4, olha que tu não viveste sempre numa vivenda, olha que tu não viveste sempre num condomínio fechado, tu já viveste numa tenda. E, portanto, não te esqueças. Se calhar nós devíamos ter as nossas festas de tendas também, não é? Porque estamos, às vezes, muito instalados nos sítios onde vivemos e não sabemos valorizar a dificuldade que é não ter um teto sobre as nossas cabeças. Então, o que é que começou a acontecer? Eles chegam aos alicerces, onde tinha estado o templo, começam logo
com o altar, dão o reinício à vida religiosa deles. Então começaram logo os sacrifícios, porque os sacrifícios era sinal que a vida religiosa dos judeus tinha voltado. E é isso que começa logo aí a acontecer. E tudo isto, nesta construção do altar, acontece antes ainda do próprio templo ser reconstruído. Vamos avançar. O que é que se faz mais? Está aí no texto, não é? No verso 7. Paga-se aos pedreiros, paga-se aos carpinteiros para começarem a tratar das obras de reconstrução do templo. Dá-se comida ao povo de Sidom e de Tiro para que pelo mar eles tragam madeira do Líbano. Sabem quanto tempo é que este processo leva? Só este processo. Graças a Deus o nosso processo de obras não está tão lento como este. Mas sabem quanto tempo é que isto leva? 2 anos. 2 anos. Só 2 anos depois da chegada a Jerusalém é que finalmente começaram a reconstruir o templo. 2 anos. Então o povo chegou e só 2 anos depois de começar a juntar aquilo tudo e ter a madeira para o templo, é que começa a reconstrução do templo. E a reconstrução do templo, como nós lemos, é verdade que às vezes nós podemos ler o texto e não perceber bem o tempo que as coisas estão a levar. Mas a partir aí do verso 8, nós notamos que a reconstrução do templo começa com pompa e com formalidade. Quando são postos alicerces no lugar dos alicerces do velho templo, que tinha sido arrasado por Nabucodonosor, quem é que se apresenta? Sacerdotes com as suas vestes de cerimónias, portanto, os sacerdotes com as roupas que eles usavam. E aparecem também os levitas, que armados de símbolos tocam como David mandava nos Salmos. Então temos os sacerdotes com roupas de cerimónia e trombetas, e os levitas que armados de símbolos tocam como mandava David nos Salmos. E é bonito, não precisam de ir até lá. Mas a frase que é aí dita, que eles começam a cantar, não é? A frase que eles começam a cantar é uma frase que nós podemos encontrar em salmos como o Salmo 73, o Salmo 107 ou o Salmo 118. Está aí no versículo 11. O que é que eles cantavam? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Temos aí um refrão que devia ser um refrão na nossa vida, para aqueles que acreditam. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos concordam comigo? Deus é bom? Podemos dizer juntos esta frase: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Vamos dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi assim que eles começaram a louvar. Foi assim que eles começaram a louvar e é assim que nós temos que continuar a louvar o nome do Senhor. E a reação é única e eu quero que possamos colocar, porque é muito interessante. E é até um bocadinho, se calhar, difícil de explicar esta reação. O que é que acontece? Naquele dia, pompa e circunstância, imaginem, é como quando existe alguma, na nossa autarquia, quando existe alguma inauguração, geralmente vai lá o Presidente da Câmara, não é? Imaginem, se for uma placa, geralmente há um pano a tapar e vai lá o Presidente da Câmara e tira, não é? Ou se for a inauguração de alguma coisa, às vezes há uma fita e o Presidente da Câmara vai lá cortar, não é? Agora imaginem uma coisa ainda mais importante do que isto, muita pompa, muita circunstância. Neste caso era como se fosse a primeira pedra a ser colocada, não é? Os alicerces. E reparem, há uma reação coletiva, mas a reação coletiva é uma grande mistura. Porquê é que é uma grande mistura? Porque os mais antigos, quem são os mais antigos? Os mais antigos são aquelas pessoas que ainda tinham conhecido o templo antigo. Portanto, como tinham passado cerca de 50 anos desde que Nabucodonosor tinha conquistado Jerusalém, havia pessoas que ainda eram desse tempo. E como eram pessoas que ainda eram desse tempo, ao olhar para os novos alicerces, para a nova construção que estava a ser começada naquela altura, eles lembravam-se da antiga. E eles, ao lembrarem-se da antiga, sabiam que a antiga era maior. Então há ali uma reação de tristeza. Como quem olha e diz assim, ainda bem que esta obra vai começar, mas eu lembro-me como era o templo antigo. E então há uns que choram por se lembrarem do templo antigo. Já os novos não tinham visto o templo antigo, eles estão pura e simplesmente contentes e entusiasmados. Vem um templo novo. E reparem, o texto diz assim, depois depende da tradução que nós estamos a usar. A gritaria é tanta que se ouvia de longe. Também é preciso perceber isto. É um hábito que nós, portugueses, temos vindo a perder, não é? Alguns irmãos ainda se lembram quando nos funerais se falava das carpideiras, as mulheres que iam só para chorar, não era? Podiam não ter relação com o morto. Não é? Alguns irmãos sabem o que é que eu estou a falar ou nunca ouviu falar neste conceito, não é? As pessoas iam só para chorar. Porquê?
Porque chorar é importante num funeral, pelo menos na cultura portuguesa e numa cultura de maioria católica romana, onde os funerais tendem a ser mais tristes quando comparados com os nossos funerais. Então, as carpideiras iam mesmo para chorar. Então, por que eu estou a falar em carpideiras aqui? Porque na cultura semita, na cultura dos judeus, quando a pessoa chora, ouve-se. Não é uma coisa reprimida, é uma coisa para fora. Não sei se os irmãos já foram a algum, por exemplo, já viram algum funeral cigano. Geralmente é assim uma coisa também mais... por exemplo, pois é engraçado, não sei se os irmãos já tiveram esta experiência, de ir às vezes num funeral e apanharem um funeral de uma outra cultura. Por exemplo, já fui a um funeral de um amigo meu cabo-verdiano e muito bonito, onde se pega nas guitarras e se toca e se canta no próprio funeral. Portanto, dependendo da cultura, há culturas que são mais extrovertidas a demonstrar a tristeza. Os judeus são assim. Se calhar nós hoje portugueses somos todos um bocadinho contidos, não é? Choramos para dentro. Mas não era assim. Portanto, quando se chorava naquela altura, chorava-se para fora. E por causa disso, as pessoas... Eu não quero imaginar, não vou imitar como é que elas fariam. Mas elas choravam, era para se ouvir. Por outro lado, os outros estavam cheios de alegria, mas é o próprio texto que diz, a gritaria era tanta que se ouvia de longe. E nós podemos dizer, que estranho começo para a reconstrução do templo, mas foi assim que aconteceu. Quero aplicar isto em 3 pontos muito breves. Quero aplicar estes princípios à nossa vida. O primeiro princípio que quero aplicar é que viver sem adorar não é viver. Eu sei que é uma maneira muito radical de colocar as coisas. Viver sem adorar não é viver. Reparem, a obra de reconstrução começa com a construção de um altar. A obra de construção do templo, antes do templo estar, isto é muito bonito e é muito interessante. Reparem uma coisa. Os judeus podiam pensar assim, nós vamos ter um altar quando o templo estiver completado. Porquê? Porque o altar, a ideia do altar está no centro daquilo que o templo é. Mas como diz o puritano Matthew Henry, ele disse mais ou menos assim, os judeus podiam não ter ainda um templo, mas já tinham de ter um altar. E às vezes a nossa lógica é diferente. Quando nós acabarmos as obras, vamos ter lá tudo o que é preciso. Mas os judeus não pensam assim. Os judeus sabem que a adoração não é a coisa que se vai fazer no fim. Os judeus sabem que a adoração é a coisa que se faz durante. Muitas vezes a nossa tendência é achar, quando eu chegar ali vou adorar como deve ser. Não é assim para Deus. Para chegares ali, tens de adorar. Então, ainda o templo não está construído, mas o altar já está a funcionar. Portanto, não é possível viver para um dia, quem sabe, adorar. Não. Nós adoramos para podermos viver. Portanto, viver sem adorar não é viver. É fácil achar que adorar é uma ocupação para aquelas pessoas que têm muito tempo livre. E eu tenho a noção disso. Até porque, no passado, muitas vezes a minha reação era esta. Quando via alguém assim mais excitado, com pensamentos muito religiosos, a minha tendência era achar, esta pessoa é assim um bocadinho excêntrica, não é? Gosta de cantar, vai lá para a igreja e tal, depois dependente, se calhar até levanta as mãos, ela gosta daquilo, gosta de cantar, é assim uma coisa lá dela. Muitas vezes é fácil nós acharmos que a devoção das pessoas é assim uma espécie de capricho, em que, não levem a mal a expressão, mas é quase como se as pessoas que gostem de adorar fossem assim um bocadinho alucinadas. São um bocado alucinados, gostam de cantar, entregam-se àquilo e tal. Mas deixa-me dizer, na Bíblia a coisa não funciona assim. Na Bíblia a lógica é diferente. Se tu ainda não começaste a adorar, tu é que não estás a perceber a realidade. Ok? Muitas vezes a tendência é, ele gosta muito de adorar, tem lá a realidade dele, é assim um bocado alucinado. Na Bíblia não é assim. Se tu não gastas tempo a adorar, tu é que não percebes nada da realidade. Os irmãos percebem a ideia? Se tu não tens o coração para adorar a Deus, tu é que andas um bocado apagado. Permitam-me dizer assim. O apagado ou alucinado não é aquela pessoa que não adora. Na Bíblia, o apagado ou alucinado é aquele que não adora. Porque é aquele que passa ao lado da coisa mais evidente que há no mundo. Que é, o mundo não existe sozinho. O mundo foi criado pelo Criador. E se tu vives a achar que o mundo caiu dos céus ao trambolhão e que não foi criado pelo Criador, o alucinado és tu. Porque tu é que estás a passar ao lado do facto mais óbvio da existência das coisas. É que Deus existe e se Ele é o nosso Criador, Ele deve ser louvado. Portanto, aquela pessoa que vive sem ter um espírito de adorador, essa pessoa é que está apagada. Essa pessoa é que está alucinada. Essa pessoa é que não está a ver bem as coisas. E por isso deixa-me colocar uma pergunta esta manhã.
Será que tu podes ser descrito pelas pessoas à tua volta como um adorador? Será que as pessoas que te conhecem bem, se tivessem de falar sobre ti, uma das coisas que elas diriam é: ele gosta de adorar a Deus? E agora deixem-me falar sobretudo para os cristãos. Será que se o teu amigo não cristão tivesse de te descrever em poucas palavras, ele diria: este meu amigo, eu não consigo perceber, mas ele tem uma vontade de ir para a igreja e para adorar, é uma coisa que eu não consigo perceber. Será que o teu amigo não cristão te descreveria assim? Porque é suposto que ele te pudesse descrever assim. Nem que seja, sendo o teu amigo não cristão, para dizer: eu não percebo, ele é lá um bocado fanático, mas ele gosta daquilo. Ele canta, ele louva, ele diz textos da Bíblia. É uma coisa acerca dele. Agora, terminando este assunto, eu não estou a dizer que nós temos de ser todos extrovertidos. Mas o que eu estou a dizer é que se nós somos cristãos, nós temos de ser conhecidos como pessoas que adoram. Como pessoas que têm na adoração o seu combustível. Segundo aspecto, adorar é a cura para o medo. Adorar é a cura para o medo. E sabem que é muito interessante? Se nós voltarmos aí ao verso 3, voltem rapidamente até ao verso 3, diz que eles estavam sob o terror dos povos. O que é que isto quer dizer? Eles estavam assustados porque tinham acabado de chegar à terra deles e não julguem que não havia pessoas à volta. Havia pessoas à volta. E eles, ao regressar a casa, estavam com medo dos povos que, entretanto, tinham ficado à volta. Ora, a coisa interessante é esta. O medo muitas vezes pode ser um pretexto para não adorar, mas reparem o exemplo que os judeus deram aqui. Até o medo deve levá-los à adoração. Foi isso que eles fizeram. O medo fez os judeus quererem adorar mais. A tendência do medo é colocar a nossa vida como grande preocupação da nossa existência. Nesse sentido, o medroso é o melhor adorador de si mesmo. O medroso é o melhor adorador de si mesmo. Mesmo quando ele não se apercebe disso. Quando eu tenho medo, eu coloco-me a mim mesmo no altar da minha vida e estou sempre ansioso para saber o que é que vai acontecer com a minha vida. Porquê? Porque quando eu tenho medo, a minha vida é a coisa mais importante. Não posso fazer isto. Posso-me constipar. Não posso fazer aquilo. Posso ficar cansado. Não posso fazer aquilo. Quem sabe a segurança que eu tenho. A pessoa que tem medo, coloca-se a si mesmo no altar da sua vida. O medroso adora-se a si mesmo. Ora, a Bíblia chama-nos a não ter medo, porque não ter medo é confiar que a nossa vida não depende de nós, mas é confiar que depende de Deus. E como Deus nos conhece em profundidade, não vale a pena fingir aquilo que nós não somos. Eu não estou a dizer aos irmãos que nós não devemos assumir os nossos medos. O que nós devemos fazer é aquilo que os judeus fizeram na altura. Se nós temos medo, devemos levar o medo até ao Senhor. Não devemos ser hipócritas. Eu estou a dizer isto, os irmãos sabem que eu não sou propriamente muito corajoso. Não sou uma pessoa propriamente muito corajosa. Logo, o que eu devo fazer, seguindo o exemplo dos judeus, é levar o meu medo até Deus. Senhor, Tu conheces o meu coração. Ajuda-me a não ter medo. Sabem que essa é uma oração que eu faço quase todos os dias. Senhor, ajuda-me a não ter a minha vida como uma coisa muito importante. Porque a minha tendência é achar que a minha vida é a coisa mais importante do mundo. Ajuda-me a estar pronto a dar a minha vida por coisas mais importantes que a minha vida. Por isso, o que devemos fazer aqui é aquilo que lemos, que o medo nos sirva para louvar a Deus. Deixem-me uma última pergunta para encerrar este aspecto. Já pensaste que boa parte dos teus medos vem de um déficit de oração na tua vida? Os irmãos percebem a ligação que eu estou a querer estabelecer? Uma boa parte dos medos que nós temos na vida tem a ver com o facto de nós não louvarmos a Deus. Não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que um cristão que louva muito não vai ter medo de nada. Mas o que eu estou a dizer, eu estou a sugerir esta ideia. Grande parte dos medos que nós temos na nossa vida são o resultado de nós não louvarmos a Deus. E como nós não louvamos a Deus, acabamos, mesmo que sem querer, a louvarmos a nós próprios. E quanto mais eu me louvo a mim próprio, mais medo eu tenho na vida. Porque eu fico com a ideia que a minha vida depende de mim mesmo. E deixem-me dar-vos uma notícia que sabem. A nossa vida não depende de nós. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, por estar muito ansioso, consegue aumentar a sua vida? Não consegue. E grande parte das vezes nós temos medo porque nós não adoramos. E permitam-me esta ligação. Uma pessoa cheia de medo é provavelmente uma pessoa que gasta muito pouco tempo a adorar a Deus. Terceiro e último aspecto.
Os irmãos não precisam de abrir. Mas em Zacarias é um profeta que escreve na Bíblia que acompanha este processo. Zacarias, no capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim: As mãos de Zorobabel puseram os fundamentos deste templo e hão de ser as suas mãos a concluí-lo. Quando chegar esse dia, ficarão a saber que foi o Senhor Todo-Poderoso que me enviou. Os que desanimarem com a pequenez do começo, sentirão alegria ao verem Zorobabel a terminar a obra. Zacarias ajudou Zorobabel, que é um dos responsáveis pela obra, a dizer: Vai em frente, Zorobabel, não tenhas medo, vai em frente. Então reparem, a última coisa que é dita neste texto: os que desanimarem com a pequenez do começo sentirão alegria ao verem Zorobabel a terminar a obra. Com isto quero-vos dizer, valorizemos os pequenos começos. Valorizemos os pequenos começos. O profeta Zacarias, que participou desta época e da ação destes livros, animou Zorobabel e Jesua a não desistirem da tarefa que tinham. Nós não devemos desprezar os dias das coisas pequenas. Nós não devemos desprezar os dias das coisas pequenas. Permitam-me fazer esta ligação, ela é um bocadinho óbvia, mas quero fazê-la. Nós hoje estamos aqui, ainda esta semana uns amigos meus vieram até cá, tive um ensaio com uns amigos aqui, eles não são cristãos, então vieram e disseram, e como eles eram amigos que tinham estado na igreja de São Domingos Benfica, onde eu estava há uns anos, eles entraram e disseram assim: isto é uma igreja a sério. A outra já era uma igreja a sério, mas a outra era uma igreja onde, de facto, os pequenos começos, a pessoa entrava, era um buraquinho, era uma casca de nós, era uma igreja tão pequenina. Se nós hoje podemos estar aqui, num salão maior, não julgo que este foi o primeiro salão da segunda Igreja Batista de Lisboa. Começou num sítio muito mais acanhado na Rua do Olival. Se hoje nós podemos ser alguns, é porque houve dias de começos humildes, onde as pessoas começavam e não tinham grandes grupos, não tinham grandes instalações. E nós devemos valorizar o dia das coisas pequenas. És uma pessoa que valoriza os pequenos começos? Ou tu és daqueles que só gosta de entrar em grande? Nossa tendência, nós só queremos entrar em grande, meus irmãos. Eu não quero fazer a vida difícil para vós esta manhã, mas a nossa tendência, nós só gostamos de entrar em grande. Quando as coisas são grandes, quando são os pequenos começos, a nossa tendência é desvalorizar os pequenos começos. Sabem porquê? Porque não nos vemos projetados nos pequenos começos e achamos que somos maiores do que um começo que é humilde. Então queremos as coisas sempre à grande, porque no fundo achamos que nós somos grandes também. Acontece que quando nós confiamos em Deus, sabemos que as coisas que são verdadeiramente maravilhosas começam por ser pequenas. Não desvalorizemos os pequenos começos. Se não valorizares os pequenos começos, dificilmente ganharás uma grande adoração. Se não valorizares os pequenos começos, dificilmente ganharás uma grande adoração. A grande adoração vem de uma história que amplia os pequenos começos. E sabem, termino pelo fim. É por isso que o nome deste sermão é Pequenos Começos para uma Grande Adoração. Nós somos chamados a ser grandes adoradores. Mas se nós queremos ser grandes adoradores, nós temos de estar prontos para lutar pelos pequenos começos. Que o Senhor nos ajude.